Boa noite. Hoje, dia 16 de junho. É um prazer ter você aqui conosco na nossa Conversa com Ela. Conversa com Ela é uma produção do coletivo Ela, Educação e Liberdade para Aprender. E estamos hoje com uma turma muito bacana de mulheres guerreiras, como eu falei logo no início, fazendo a diferença na vida dos seus filhos e tentando trazer educação num tempo de educação que a gente está inseguro sobre o que vai acontecer com o futuro dos nossos filhos. Então, elas vão conversar um pouquinho sobre isso e conversar também sobre as lutas diárias que elas têm, as dificuldades com o trabalho, com o isolamento, com tudo que está trazendo essas consequências da pandemia. Eu sou Graciane Volotão, sou professora supervisora do município de São Gonçalo e também no município de Armação dos Búzios. Atualmente estou permutada no município de Itaboraí. E a gente está aqui no quadro Conversa com Ela. Vou apresentar, começando, vou fazer assim, para a gente poder ter uma rodada com que todo mundo possa falar. Aqui ao meu lado tem a Hanna, logo depois, abaixo, tem a Irã e depois a Tayla. Então, a gente vai fazer essa rodada assim. Se por acaso a conexão cair ou alguma coisa acontecer, vocês saírem sem querer, é só clicar naquele link que eu mandei e vocês retornam, tá bom? Então, para começar, a Hanna se apresenta. Hanna, quem é você? Conta aqui pra gente. Bom, meu nome é Hanna, eu sou daqui do município do bairro. Eu tenho duas filhas, uma de 15 anos, que é do ensino médio pelo estado, e uma de 2 anos, indo para 3. Sou dona de casa, sou professora formada, mas atualmente apenas estudando para concluir isso, para ver se a vida melhora um pouco, né? Isso aí. Agora é com você, Airã. Meu nome é Airã, eu sou mãe de uma pré-adolescente de 12 anos, trabalho na saúde, no momento estou em casa, e estou aí nessa batalha louca que é você ser mãe, ser dona de casa, cuidar de filho e tudo, nessa loucura desse dia a dia. Tá certo, Airã. Tayla, quem é você? Conta pra gente. Tayla é minha prima, fala aí. Eu me chamo Tayla. Eu me chamo Tayla, também sou dona de casa e sou autônoma. Atualmente eu tinha uma loja, né? E hoje eu estou fazendo a entrega da loja, né? Devido a esses tempos, nessa dificuldade que a gente está tendo. Tenho 2 filhas adolescentes e tenho umzinho também de 3 anos, que é bênção pura, né? Então, a gente, assim, a gente está vivendo essa loucura que a gente não sabe como vai ficar, os estudos dos nossos filhos, a gente não sabe como vai ficar daqui para frente, como vai ser, né? E estamos aí, lutando, porque não pode parar, né? A gente tem que continuar, né? Isso aí, isso aí. Quando a gente começou um pouquinho antes para a gente se conhecer, porque a princípio eu entendi que as 3 não se conheciam, né? Então a gente começou um pouquinho antes, e aí foi muito engraçado, porque a Tayla e a Hanna começaram inicialmente, e aí descobriram que, na verdade, elas já se conhecem, né? Do tempo que a gente tinha lá, o meu pai tinha uma rádio comunitária, né? Meu pai, junto com outras pessoas, montaram uma rádio comunitária, e a Hanna ia lá sempre no programa. Qual era o nome do programa, Hanna? Não, eu ficava ali ajudando o pessoal. Eu não ficava no programa. Mas eu acho que quase todos os adolescentes que era ali do círculo da Maria Rita, né? Todo mundo, seu Rubeni trazia todo mundo, né? Eu acho que era Clarim dos Anjos o nome da rádio, o programa, não era Clarim dos Anjos? Sim, o Clarim dos Anjos também, mas você falou de na hora que a gente estava conversando, do Checkmate. Que tinha quem? Bené, que vocês lembraram também, né? Bené, tinha uma outra turma também, mas que agora não dá para lembrar. Não está lembrando, né? Era a comunidade Novo Ar. Era a Rádio Novo Ar, né? Aí tinha o programa Roberto Carlos da Voz do Brasil, tinha programa de pagode. Não sou dessa época. Oi?
Oi, Aran. Eu não sou dessa época, Você eu não é sou dessa muito mais época, pra não. frente. Você é muito mais nova. Né? Nossa, absurdamente. Então, foi lá na Maria Rita, e aí a Hanna estava falando, né? Quem ali do Porto Novo não conheceu, né? E também do geral. A Irã, a rádio depois saiu do Porto Novo e foi para a nossa igreja, para a paróquia São Pedro de Alcântara. Era aquela rádio que tinha na paróquia São Pedro de Alcântara. Não sei se você chegou a ver o funcionamento dela lá durante um tempo. Sou do restart para frente. Tá zoando, gente? Novinha. Tá certo, novinha. Vamos lá. Então, gente, eu quero isso, novinha? O bom de tudo é que a gente já se conhecia, né? Algumas pessoas já se conheciam. Como está a rotina nesse momento de isolamento, dessa questão da pandemia? Hanna, começa aí. Olha, não está fácil, não. Porque além da rotina que a gente tem, né? Lava, passa, cozinha, faz as coisas. Aí você tem filho em situação de risco. Aí a criança entra em crise de ansiedade, né? E você tem que ir rebolando para falar, minha filha, não é por aí. Vamos dormir, vamos levantar cedo, vamos ter uma rotina, porque senão ela vê internet, notícia e tudo o tempo todo. Fala um pouquinho sobre essa questão de uma filha em situação de risco, para que a gente entenda. Camila operou o coração com 3 anos. Ela tinha 4 buracos no coração, ela tinha as válvulas invertidas e a pressão dela é muito alta. Aí operou, ficou tudo ok. Com 12 anos, 13 anos, ela teve alta. Com 14, ela começou a reclamar da vista. Eu achando que a vista dela, o que ela reclamava, era preguiça de estudar. Aí ela tinha uma doença chamada ceratocone em grau altíssimo e hoje ela já é considerada deficiente visual. Então a gente tem 2 lados, né? Ela ainda é de risco pelo coração e é de risco pelo visão. Porque ela tem uma fenda, tipo um rasgo, né, na vista, e ali de bactéria. Entendi. Mas hoje ela faz acompanhamento? Como é que está a questão do acompanhamento dela? Ou não precisa de acompanhamento, no caso? Precisa de acompanhamento de 3 em 3 meses. Mas, assim, se você vê pela rua, é uma menina como qualquer outra. Sim. Estuda, apesar da deficiência, ela faz tudo. Tem. E é para fazer mesmo, que bom. Isso mesmo. Conta aí para mim, Airã, como é que está a questão da rotina nesse momento? Você tem está conseguindo estabelecer alguma rotina aí com a sua filha, com o esposo, com tudo? Essa rotina, né, que eu vejo todo mundo, e as pessoas falam isso com a maior tranquilidade, que elas dizem assim, eu acordo cedo, eu faço isso, eu faço aquilo. Gente, na realidade não é essa, né? A realidade é que com isso, com toda essa situação de pandemia, e essa situação de aulas online, e a coisa toda feita dentro de casa, você perde essa rotina. Por mais que você não queira, você acaba perdendo. A criança acaba dormindo mais tarde. Você acaba dormindo mais tarde, porque na grande maioria das vezes, ou você está ligado nas notícias, ou você se perde vendo séries e afins. Então, você dorme tarde, acorda mais tarde, e aí, na hora que você acorda, você tem que fazer almoço correndo, porque já vai começar a aula. Aí começa a aula. Você não pode fazer barulho, para não distrair a criança. Aí você para os seus afazeres dentro de casa até o término dessa aula. Porque tem que ter um ambiente mais propício para isso. E a gente tem um monte de questionamentos, e a gente acaba participando da aula também, né? Eu já estou pronta para o Enem. Você está até estudando já para o Enem? Oh, meu Deus. Eu já estou estudando para o Enem. No seu caso, então, ela estuda. E é complicado. Eu tenho uma situação parecida com a dela, porque a minha filha é de risco, porque ela tem uma cardiopatia, que ela é cardiopata para sempre. Não precisa mais de acompanhamento, mas tem uma estenose que vai acompanhar ela para o resto da vida.
Então, é um fator de risco nesse momento. Então, você fica, não posso ir lá fora, não posso não sei o quê, não posso... É uma loucura, gente. Isso virou a cabeça de todo mundo, virou a vida de todo mundo. Tá muito difícil para todo mundo. E assim como a filha de Hannah, também tem toda essa necessidade, querendo sair, né? E não pode sair, vocês ficam com receio delas saírem, né? Tem todo esse cuidado agora nesse momento, né? Fala. Hoje, para ir num aniversário aqui em cima, aqui, né, da quase avó, eu fiz todo um aparato, levou álcool gel, ninguém lá tá com suspeita de Covid, todo mundo bem. Eu falei, pode ir, mas não demora, todas essas coisas. E ela ainda foi com medo, né? Aí ela, mãe, pode deixar que daqui a pouco eu tô de volta. Olha, nisso eu não tenho muito o que falar, porque Camila, ela é tranquila. Se eu deixar, a Camila passa um dia no quarto, o tempo todo no quarto. A idade de Camila qual é? Peraí, que eu não vou falar com você. A idade de Camila qual é? 15 anos. 15. A idade de... É Letícia, né, Aira? A sua? Não, Maria Fernanda. Maria Fernanda. Maria Fernanda tem 12. Tem 12, tá. Agora vamos lá, Tayla, você. Olha, a minha rotina está totalmente diferente das meninas aí, né? Até porque eu não tenho como ficar parada devido a ser autônoma, né? E eu depender do que eu faço, né? A minha rotina é quase todos os dias eu tenho que ir para a Ceasa, eu tenho que ir para a rua, eu tenho que fazer compra, eu tenho que fazer salgado, eu tenho que fazer minhas propagandas, porque eu dependo disso, né? A gente não tem outra renda se não for essa. Meu esposo também não está trabalhando, né? Porque ele trabalha em colégio, não está tendo aula, então ele não está trabalhando. Então, eu tenho esse coisa de controlar dentro de casa. Eu tenho uma de 13, Hannah também, né? Aira, né? Então, eu tenho que controlar também, que não entende, quer ir para a rua, tem festinha de amiga, quer ir, né? Então, eu tenho esse problema também de ter que controlar. Tenho meu pequenininho de 3 aninhos que é louco por cafifa e quer ficar o tempo inteiro na rua soltando cafifa. Puxou, né? O tio Eni, que adora uma cafifa também. Isso, é desse jeito, né? Então, assim, eu hoje, por exemplo, foi um dia super corrido, que eu tive que ir para a loja para juntar tudo, para poder retirar tudo, para amanhã ir limpar, entregar. Ontem eu tive que ir para o Alcântara, que eu tive que resolver umas coisas lá. Então, quer dizer, eu não tenho como ficar parada, ando com meu álcoolzinho em gel, ando com a minha máscara, boto o joelho no chão, peço, Senhor, me guarda, me protege, porque sem Ele nós não somos nada, né? Primeiramente, o Senhor que tem que nos guardar, porque a proteção vem dele, porque se a gente esperar do ser humano fazer alguma coisa, está muito difícil, e a gente tem visto isso no dia a dia, né? Então, assim, eu não tenho tido como ficar em casa mesmo, claro, não tenho frequentado festa, não tenho frequentado essas coisas que numa vida normal a gente faz, mas em matéria de ficar dentro de casa, eu não tenho como ficar, se eu dependo dessa minha vida, é essa correria. Eu acordo às 7 da manhã, 8 horas já estou dormindo, eu digo que eu acordo com os galos e durmo com as galinhas. É isso aí. A questão da festa, quem trabalha com festa, meu esposo também trabalha com festa, né? E quem trabalha com festa dificilmente retorna tão cedo, né? Pelos riscos, né? Quem é que tá brigando aí, meu Deus? Mentira dela, mãe! Mentira dela! É Moisés aí. Quem trabalha com festa dificilmente retorna assim com aquela intensidade de festas que fazia antes, né? Meu esposo também está bem intenso, preocupado, que é um momento bem complicado mesmo para quem trabalha, quem é autônomo e quem trabalha com festa. Agora, falando em autônomo, a gente tem, na verdade, aqui são 3 mães de meninas, certo? Você tem menino também, né, Tayla? Mas as meninas é que estão em idade. Eu tenho 2 meninas, uma que vai fazer 15 agora,
uma que fez 13 e um de 3 aninhos, né? Meu temporãozinho, que é a espoleta pura. É o Moisés. O Hanna tem Moisés. 2 meninas, não é isso? Meninas. As 2 estão em idade escolar, as 2 estão na escola? Não, só uma, né? Não. A pequena estava tentando ver se eu conseguia creche para ela, né? Sim, sim. Aí surgiu a pandemia e bagunçou a nossa vida. A Camila está no ensino médio lá no Bandeira. Também a diferença é grande de idade, né? 15 anos ela E a outra com 2. a outra com 2. Isso. A Irã tem Então, só a sim. Maria Fernanda, né? Foi o meu Tá susto bom. de 2017. Tá ótima, amiga. Tá ótimo. Tá certo, Irã. Ela já vale por uns 5 pesos. Tá bom, Então. tá de bom tamanho. Então, como é que está sendo essa questão de escola, ensino online, remoto, educação à distância? Como é que está sendo isso aí? Conta para mim, Hanna. Olha, como a Ilana falou, a gente acorda meio-dia, almoça às 4, aí corre para fazer os deveres, né? Aí a criança surta porque não sabe aquilo, não sabe aquilo outro, ou porque acha que o professor passou muita coisa. E a gente vai se ajeitando, né? Aí eu falo com ela, minha filha, tem que fazer. Você não pode deixar a responsabilidade para o lado, né? Tem dever, tem que fazer. Mas eu vou te falar, é complicado, porque ela pegou um ensino que é totalmente diferente do que eu tive no segundo grau. Né? Ela faz leite e derivados. Então, é totalmente diferente de você estar em sala de aula para aprender a ser professor, né? Mas no caso, ela faz isso tudo pelo computador, ela recebe material, como é que está sendo isso? Tudo pelo computador. Ó, o Estado mandou as apostilas, mas a maior parte das aulas é online. Aí o professor deixa lá a matéria, deixa o dever, aí a criança faz, entrega, entendeu? Mas às vezes é complicado, porque às vezes eles acham que a matéria é muita matéria. Aí eu falei, minha filha, a matéria que ele está te dando é o que ele iria passar, às vezes, 6 folhas em meia hora de aula. Não tem o que fazer. Entendeu? Entendi. No caso, vou passar, no caso, você entrega, quando você fala ela entrega como? Tem a plataforma. Aí lá tem a atividade. Ela abre, faz o dever, fecha. Eu acho que deve ter alguma coisa ali para entregar, alguma coisa assim. Tá. Para enviar Quando você falou entregar, eu fiquei preocupada de ter algum movimento até o Nata. Não tem. É tudo online mesmo. Não. Beleza. Fala você, Hanna. E aí, como é que tá com a Maria Fernanda? Hanna não, a Irã. Tá interna. É uma loucura, amiga. Eu nesse ponto, eu sou muito grata aos professores que estão tentando se reinventar. Também caíram de paraquedas nessa situação. Ninguém estava preparado para isso. Eles não estavam e a gente menos ainda, né? Uhum. Então, quando você fala em ritmo de aula e você fala assim, porque tem que passar, beleza. Mas, na grande maioria das vezes, né, as aulas online, elas têm um período menor. Eu acho elas menores. Assim, esses dias eu estava cronometrando para ver quantos minutos de aula, e, na grande maioria das vezes, as aulas têm um período menor. E acabam, às vezes, sobrecarregando mesmo as crianças, porque, né, os adolescentes, de uma forma geral, porque se está difícil para a gente que está sentado aqui do lado entender a matéria, também é difícil para eles. Uhum. E há toda aquela problemática do próprio aluno, de você ter vergonha de pedir ao professor uma explicação para você. Isso que acontece na sala de aula, isso vai acontecer também nas aulas online. As crianças vão ter vergonha, não vão falar.
Então, tudo isso eu acho que prejudica muito. Não estou tirando o mérito dos professores. Estão fazendo de um tudo para tentar passar todo esse conteúdo. O que me preocupa muito é assim, será que esse conteúdo realmente está sendo absorvido por essas crianças e por esses adolescentes? Porque com tudo online, é público e notório que a gente vai lá e vai fazer o mais cômodo, que é pegar a pergunta que o professor fez, colocar lá no Google, catar a resposta e copiar. Muitos alunos estão fazendo isso, né? E eu penso também assim, que às vezes você bota lá, você entrou na aula, então aparece lá seu nome entrando na aula, né? Mas, de repente, você nem tá sentado na frente do computador, mas não está nem prestando atenção no que o professor está falando, porque só não, né? Então, tudo isso me preocupa muito. E como o professor não está olhando no olho, que é aquele olho no olho, que você olha para o aluno, você sabe se o aluno está entendendo ou não, porque o professor tem esse feeling, né? A gente que é pai e mãe, a gente às vezes não tem, mas o professor, quando olha lá e fala, não entendeu nada. E como não tem esse olho no olho, eu acho que muito se perde por aí. Então, aqui está complicado. Eu, às vezes, fico aqui sentada, ela fazendo a aula e eu ouvindo a explicação do professor. Depois eu vou lá, sento no computador, faço outra aula para poder explicar para ela de novo a matéria. Que é o nosso papel, realmente, porque a gente está em casa, a gente vira... Né? Pai e mãe também é educador, também é explicador. Só que hoje eu me vejo assim, muito sobrecarregada, entendeu? Que eu acabo tendo que dar uma aula, tem a metodologia, e eu não sei se ela está aprendendo. Uhum. Esse é o meu maior problema. Sua preocupação, né? Sua preocupação. Se aquilo realmente está sendo aprendido por ela, né? Uhum. Eu tenho preocupação com tudo, não só com as aulas online, com a minha filha, como eu penso também nas outras crianças que nem têm computador em casa, que nem têm uma internet boa. Aqui em casa já caiu diversas vezes, entendeu? E nisso você se perde, o aluno se perde, é sempre muito complicado, né? A gente está aqui, ó, eu, você e as meninas. E as duas já caíram 2 vezes. Então, quer dizer, é complicado. Isso acontece na online também. Me machuquei não, tá? Pode deixar. Eu também não, tô aqui. Tá tão todas bem, graças a Deus. É porque faltou luz aqui. Entendeu? Faltou luz? Faltou luz. Dependendo, né? Não adianta, gente. Isso acontece. A internet, ela é imprevisível, né? Então, ela pode cair a qualquer momento. E cai na hora da aula. Já teve aula de eu não conseguir entrar, porque a internet não entrava, o computador não entrava, nada entrava. É complicado isso. Com certeza, com certeza. E você, Taila, sua vez agora, como é que estamos com essa questão da rotina de aula remota, ensino remoto? Olha, Ciane, eu vou ser bem sincera, a minha filha não tem feito, porque as atividades chegam para ela 1h da manhã. Inclusive, tem muitas pessoas no grupo da escola perguntando, questionando sobre isso aí, por que as tarefas são enviadas a 1h da manhã, né? Porque são enviadas as tarefas. Eu acho que não está tendo esse negócio da aula online, acho que são só enviadas as tarefas. Quanto à apostila, ela já fez várias reclamações, porque devido ao local que a gente mora, eles alegam que é área de risco, então eles não entregam aqui, né? Então, quer dizer, a gente está aguardando para ver, que eu acho que vai... Quem não chegou, eu acho que a gente vai ter que buscar em algum lugar. Inclusive, hoje ela comentou algo sobre isso aí, que ela já perguntou à diretora. Eles pediram para que aguardasse, que eles entrariam em contato para saber qual seria a melhor forma. Então, a gente está aguardando. Não sei nem como é que vai ficar, aprendendo, creio eu, que ela não está aprendendo nada, porque ela não está tendo ensino nenhum, né? E é assim. Entendi.
Entendi. E outra coisa que a gente não especificou, né? Porque eu comentei e a Irã também comentou sobre criança de risco, com deficiência e tal. Mas é uma criança que tem uma cegueira mesmo, 100%. Uma criança que tem deficiência auditiva. Às vezes é deficiência múltipla, né? Uhum. Como é que faz? Uhum. Fica tenso, não fica fácil, não. Não está fácil, não está fácil, não. Foi interessante a Irã colocar, né, que ela não faz uma crítica ao que os professores estão fazendo, né, todas as tentativas de acertar. Existem umas realidades diferentes aqui, quando a gente está ouvindo as três, que são duas do público e uma da rede privada, né, que é o caso da filha de Airã, certo? Então, então a realidade é um pouquinho diferente. Só que a realidade da Hannah é o Nata, né? Então, é uma escola de ensino médio que já está com a plataforma. No seu caso, Tayla, no caso da sua filha, não está usando a plataforma, é isso? As duas não, as duas. As duas não, as duas. Os dois são colégios diferentes e não estão usando. Não estão usando a plataforma. Então são realidades diferentes, né, de como é que está sendo adotado o trabalho. E aí, quando você fala de educação especial, educação de alunos com necessidades educacionais especiais, cada unidade escolar ou cada rede está trabalhando isso de uma forma. A gente fez uma live aqui com uma profissional que foi a Ellen, que ela tratou um pouquinho sobre isso, de como que a rede de Maricá, a rede municipal de Maricá está fazendo o trabalho, como é que eles estão enviando, o que estão orientando as famílias a fazer, material adaptado, junto com as entregas de cestas básicas para as famílias, mas é uma condução diferente que o município de Maricá tem feito, coisa que a gente não tem visto em São Gonçalo, infelizmente, né? A gente não está tendo esse trabalho diferenciado. Eu não tenho conhecimento de trabalho diferenciado no Estado, por exemplo, com as crianças com necessidades educacionais especiais. Se alguém tiver, eu até gostaria de ter a oportunidade de ouvir um pouquinho sobre isso também, se está sendo feito algum trabalho diferente, né? Então, vou aproveitar agora esse momento, que eu dei essa paradinha aí, interrompi um pouquinho a fala de vocês, para ver quem é que está aqui com a gente hoje. Hoje a gente está com a Thaís Viana de Moraes, dizendo aqui boa noite. A Maristela também de AC está aqui. A Aline Cassiano, a gente também. Tudo bem, Aline? A Aline eu chamei para fazer uma live, ela disse que ela não consegue, não. Fica com vergonha. Odileia Cassiano. Olá, Irã Silva. Tá mandando um olá para você, Odileia, ó. Boa noite a todas. Boa noite, Odileia, tudo bem? Boa noite. Moisés Cunha está aqui também. E aí, Moisés, que não é o seu Moisés, Tayla. É o Moisés da Graciela. É o Moisés da prima, né? Isso. É o primo Moisés. Isso, é o meu cunhado. Joaquim Machado está aqui com a gente também. Tudo bem, Joaquim? Boa noite. O Xavier, Jorge Xavier Júnior. Falou de Moisés, Moisés apareceu, ó. O que está rolando aí? Pois é. Então, o Jorge Xavier Pires Júnior, ele está sempre acompanhando as nossas lives, muito bom tê-lo novamente aqui com a gente. Boa noite a todos, está na área, sempre acompanhando você. Legal, muito obrigada, Maiara. aqui com a gente. Espera aí que eu dei uma saidinha. Aqui também, vamos lá? Maiara. Vamos lá, também estou. Estudo com o filho em casa, relembro tudo. Ó, ele está fazendo mais ou menos o que a Irã diz que está fazendo, né? Assistindo a aula junto, prestando atenção para poder conseguir explicar. Jorge, vamos fazer Enem. Isso. Jorge e a Irã tá com encontro marcado no Enem. Prontinho para o Enem. Só um pouquinho. Estava melhor. Ó, Jorge aqui, ó, também falou que está pronto para o Enem, viu? Respondeu também, que eu nem tinha visto, ó. Marcilene Cristina também está sempre aqui com a gente. Marcilene, muito obrigada novamente. Uma boa noite. Tá bom. Rosana Araújo. A Rosana falando aqui, ó. Mães, vocês acham que os professores estão preparados para este ensino online? Vamos lá, começa com Hannah. Olha, por mais que eles se esforcem
foi como a Irã falou, pegou todo mundo de surpresa. Ou você se adequa à situação, ou a coisa fica mais difícil do que já está. Mas preparado. Pegou muito surpresa mesmo. Eu acho Fala que de aí, uma hora, Pegou muito. de uma hora para outra, eles tiveram que virar youtuber. E isso é muito complicado, é muito difícil. Tem alguns professores que têm uma didática melhor, que têm um desempenho melhor, outros que nem tanto. Então, nessa situação, fica muito complicado a gente tentar avaliar essa questão. Preparados, eu acho que ninguém estava preparado. Estão Mas se tentando esforçando, estão. ficar melhor. E isso já é um feito bem grande, porque foi tão complicado, é tão complicado isso, de você tá lidando com outro, uma tela no meio, que eu acho que já vale o esforço. É claro e evidente, todo mundo vai ter que melhorar muito. A gente não sabe até quando isso vai, né? E uma vantagem que o particular tem, que o privado tem, que o público não tem, é que começou com essa plataforma desde março. Então, desde março, esses professores vêm aprimorando. E os professores da rede municipal, estadual, tiveram que se adequar agora. Uhum. Estão começando ainda, caminhando nesse percurso aí. E ainda vai ser muito complicado para todos eles. Em momento algum isso vai ser fácil. Uhum. Uhum. Fala aí, Tayla. Olha, ganhei bolo. Ganhou bolo? Delícia, hein? Divide aqui com a gente. Divide com a gente. Amiga, é muito bolo. Eu acho que. E eu não sei de onde que as pessoas tiram que eu como bolo, né? Eu como um pedacinho de bolo assim. Uhum. Eu nem gosto. Bolo de festa, então, nem Olha que o eu gosto. tamanho do bolo. Vou Nossa, ficar mãe do até céu. amanhã comendo. Conta aí, Tayla, como é que tá sendo para você? Tayla? Ih, Tayla congelou? Assim, acho que preparo. Oi, tô aqui, tô me vendo, ouvindo. Sim. Oi. Tá Assim, bom, bolo. elas foram pegas de surpresa, igual nós fomos, né? Então, assim, ninguém, eu acho que estava preparada para isso aí, que foi uma coisa que veio assim, né? Jogou no peito de cada um e vamos se virar da forma que podemos. A diferença dos colégios públicos e estaduais para os colégios particulares é que o colégio particular já tem mais preparo, né, do que os colégios municipais e estaduais, né? Que você vê que muitas vezes tem colégio que não tem nenhum preparo, tem professor que também não tem dentro de casa um computador, um troço decente para poder fazer. Então, quer dizer, é mais sofrido, né? O povo do municipal e do estadual é mais sofrido por não ter uma estrutura como tem um colégio particular, né? Melhor para lidar com essa situação toda. Então, assim, aqui perto de casa tem colégios particulares que estão se saindo super bem, estão fazendo distribuição de dever para os aluninhos, tem as datas dos alunos ir pegar os deverzinhos, tem a data para poder entregar, entendeu? A maioria dos colégios particulares aqui estão fazendo isso, coisa que, infelizmente, quem estuda no município, quem estuda no estadual, não está tendo isso, está tendo os deveres online e as apostilas que muitos não estão tendo, igual é o caso das minhas filhas, não estão conseguindo ter, entendeu? Então, ficam sem saber o que fazer, né? E eles, infelizmente, os professores não têm culpa nenhuma, porque não tiveram nenhum preparo e não tem um preparo, não tem uma estrutura, não é oferecido uma estrutura legal para que eles possam lidar com essa situação toda, entendeu? A única coisa que, assim, eu queria pontuar, que eu acho que é importante a gente pensar um pouquinho,
é que, na verdade, também tem muita dificuldade dos professores de escolas privadas, né, particulares. Eu conheço também muitos professores que estão passando por muitas dificuldades para poder construir aulas online, para poder... E fora que é o que a Irã falou, acho que um pouquinho, né? Nem todo mundo está... assim, tem essa desenvoltura para falar para uma máquina, né? Está acostumado a entrar numa sala de aula, falar com um grupo de alunos, a olhar para as pessoas, a ter a resposta imediata das pessoas. Quando você fala através de um equipamento, isso distancia, isso diferencia muito a sua condução, né? Você se preocupa com tanta coisa, com o que você vai falar, como você vai estar vestido, como você vai estar... Acaba ficando perdido, né? E isso embola na tua cabeça e dificulta você se expor, né? Fora que, como de alguma maneira a Irã acabou confessando, ela, enquanto mãe, o que ela faz? Ela senta na frente e escuta a aula. O Xavier também falou aqui, né? Que ela escuta a aula, que ela vê... O que acontece? Ela está ali para pegar conhecimento também do professor, né? Para poder conhecer aquele conteúdo, para poder explicar para a filha. Só que isso gera julgamento, como ela mesma colocou, o julgamento do tempo, por exemplo. O professor, ele fica ali exposto a uma série de julgamentos, de como é que ele está falando, de como é que ele está conduzindo, como é que ele está vestido. Ele já enfrenta isso com os alunos, mas enfrentar isso com os alunos e com os pais é diferente, né? Os pais também têm essa condição. Fora que essa condição de julgamento ali da posição dele, da fala dele, de como é que ele está conduzindo a aula. Fora isso, as questões técnicas, como vocês colocaram, né? Eu conheço professores da rede pública que têm condições, que têm equipamento, que têm condições de fazer uma aula online, como eu conheço aqueles que não têm condições, porque não tem uma internet boa, porque não tem um celular bom, ou porque tem que dividir o computador com seus filhos também dentro de casa, quando tem computador, né? Ou que mora numa comunidade na qual ele não consegue ter acesso às informações com tranquilidade, falta luz toda hora e outras séries de situações, e assim como professores da rede privada. Então, acho que a questão de como é que o professor está conduzindo não passa muito pela questão de ser privado ou público. Claro que se a escola, seja ela pública ou privada, ela estimula o professor a fazer alguma atividade com as crianças, isso acaba acontecendo na ponta, vocês acabam sentindo na ponta. Mas quando a escola não estimula, quando a rede não está estimulando isso acaba não acontecendo na ponta também, né? Então, acho que passa não por uma... Porque, assim, eu conheço... Os professores das escolas públicas são altamente capacitados, só que é uma situação muito adversa, é muito difícil, alguns têm dificuldade mesmo de estar falando através de um equipamento eletrônico, como é o caso, como a gente está utilizando agora, né? Então, acho que isso é bacana da gente dar esse momento de reflexão em relação a isso. Bem, vou continuar aqui com mais perguntas. Olha, a Fabiana não é nem uma pergunta, a Fabiana faz um desabafo aqui com a gente, a Fabiana Ponte Souza. Eu não aguento mais. Tá puxado para todo mundo, tá puxado para quem é mãe, tá puxado para quem é professor, tá puxado para geral, tá difícil. Aí ela continua, ó. A Fabiana continua, estou ficando louca. Ó, que situação. Ela é mãe. Difícil. 4 crianças. Nossa! Imagina administrar aula online para 4. Controlar essa galera toda dentro de casa. De casa, né? Mole não, né? Jesus. Imagina o que ela está passando. A Ruth está aqui também. A Graciene Rocha está aqui também, ó. Ruth Ramiro, Graciene Rocha, parabéns, guerreiras. A Ellen está aqui, ó. A Ellen que eu falei com vocês, que ela fez uma live com a gente, que falou um pouquinho sobre essa questão da educação remota para os alunos com necessidades educacionais especiais, como é que ela está propondo, ela é coordenadora no município de Maricá, e como é que ela está propondo isso, como é que a equipe está trabalhando nesse sentido. Roberta Paixão está aqui com a gente também. Boa noite, Roberta, tudo bem? Que bom tê-la por aqui. Ruth está colocando aqui, ó, uma pergunta, Ruth Ramiro. Mães, caso as aulas retornem em julho, vocês acham que deixariam seus filhos retornarem às escolas? Meus filhos, eu já disse que não vão.
Taila, já falou. Não Já vão. disse. Essas Não. possibilidades nem passa aqui em casa, não retornarão, não. Fala quem é Aqui que quer em falar. Não, aqui também não. Aqui em casa, ela vai querer ir com certeza, porque ela está louca de saudade da escola, das aulas e de tudo. Mas eu terei muito medo também. Por mim, ela não volta por enquanto, não. Mas também, As minhas também não. Assim, você também tem que sim, pensar eu acho que que essa doença pode ser que ela não acabe tão rápido. Pode ser que a vacina também não vai ficar pronta em 2, 3 meses, 4 meses. E aí, como é que a gente fica? 1 ano parado, 2 anos, 3 anos? Ou então, 1 mês estudando e 15 dias em quarentena? Tem essas coisas também, né? Tem essas... Fala, Irã. eu acho que a gente não tem, assim, a princípio, né? Eu acho que nada em retorno nenhum será normal e as pessoas vão aceitar normalmente, né? Porque vão ficar com medo mesmo. São crianças, não são adultos que você consiga controlar, né? E manter um distanciamento. Criança não é assim, né? Eles não mantêm distância, eles gostam mesmo do contato. Então, é muito complicado você pensar em retornar numa situação dessa. Eu acho que isso só depois, as pessoas ainda vão esperar o que vai acontecer. A gente precisa ter uma noção de como isso vai acontecer. Todo o preparo que eles estão tendo nas escolas, toda a preparação mesmo de distância de um aluno para o outro, eu acho que nada disso vai tirar da gente essa preocupação. Então, a minha filha, pelo menos no primeiro mês, ela não irá, Minha também não. né? Até que ela se sinta segura e eu me sinto segura de que a coisa está suave, que tem como ela ir, entendeu? Mas, a princípio, eu acho que nenhum pai vai deixar, né? Nenhum pai, nenhuma mãe vai se sentir seguro ao ponto de deixar o seu filho ir. Ainda mais sem vacina, sem um protocolo de tratamento. Né? Então, acho que as pessoas ainda vão ficar com muito receio. E justamente por isso eu vou fazer igual a moça, eu não aguento mais, né? Mas, porque a gente está no limite, a gente está cansado, a gente está no limite. Ainda tem a evasão escolar, né? Porque os nossos filhos também estão cansados, os nossos filhos também, às vezes, não se sentem estimulados a estar naquela aula. E tudo isso são pontos que precisam ser discutidos, precisam ser falados, sabe? Quando se pensa em retorno. Como será esse retorno? Como será feita essa revisão? Terá um apoio, né, nesse retorno? Essas crianças vão ter revisão? Vão ficar mais tempo na escola para poder fazer essa revisão? Esse conteúdo que foi dado? E quando fala mais tempo, mais preocupação, né? Porque mais tempo, quer dizer, mais troca de máscara. E aí, quando você estava falando, Irã, eu fiquei pensando, né? A gente é muito de afeto, de pegar a escola é um lugar que a gente se abraça, se beija o tempo inteiro, que a gente está sempre junto. Então, por mais que tenha um ritual de distanciamento, de repente, de cadeiras e tudo, a gente tem que preparar nossos filhos para não abraçar, não beijar, não chegar próximo. A gente, quando a gente sai na rua, a gente já tem uma dificuldade enorme de não, né, de não se aproximar das pessoas. Esses dias eu fui cumprimentar uma pessoa, esqueci que não podia cumprimentar com a mão. Aí eu fiz assim, a pessoa foi e fez assim. Eu falei, meu Deus, até eu me acostumar que tem que ser diferente, que tem que ser, né, não pode ter o toque da mão. E, além do mais, quando é ensino fundamental 1 e educação infantil, é o tempo inteiro toque. O tempo inteiro a gente se aproxima, a gente toca, a criança chora, né? Uma criança
se aproxima da outra, abraça a outra porque está chorando. Então, realmente, é uma visão hoje que é difícil de a gente ter, de a gente conseguir enxergar como é que seria esse novo retorno às escolas, porque as escolas elas estão lotadas de afetividade. Os adolescentes se abraçam o tempo inteiro. Os adolescentes só se falam, né, agarrando um ao outro, se abraçando, brincando. Então, é complicado, é complicado. Então, quando você foi falando aí, eu fui pensando na rotina, né, como é que é, né? Na hora que eles saem para o refeitório, para o recreio, na hora que eles estão chegando à escola, né? A gente, o tempo inteiro, se abraçando, se beijando, se cumprimentando, né? É bem, bem complicado. Deixa eu aproveitar, eu quero falar um pouquinho mais, quero que você fale um pouquinho mais sobre essa questão de incentivo de conteúdo, tá, Irã? Eu acho legal a gente conversar um pouquinho sobre isso. Deixa eu só aproveitar mais um pouquinho aqui as perguntas. Michel Barreto, boa noite. Minha filha estuda em escola particular. Eles não usam plataforma. Acredito ser uma ferramenta cara. O que não entendo é a escola sugar o professor. Eles não têm culpa. Não seria a instituição que deveria dar suporte aos professores? Pergunta para vocês. Eu fico louca para responder. São vocês que respondem. Espera aí que ele fala mais alguma coisa aqui. Olha, deixa eu ver. Ó, no caso da minha filha, por exemplo, ela tem 1/3 de um rim. Só não irei voltar com ela para a escola este ano. A escola terá que continuar com aulas online. Tenho essa dúvida. Vamos lá. Isso aí eu acho que eu posso responder. Vamos lá. Quem é que quer falar primeiro? Pela ordem aqui é Irã. Menina, sabe o que eu fiz? Eu vou falar. Assim, eu não conheço as outras escolas, nem as escolas estaduais e municipais, mas eu conheço a escola da minha filha, né? Que a minha filha estuda. E isso eu não posso deixar de engrandecer. Porque a direção, a coordenação, os professores, eles estão muito em conjunto, tentando fazer o melhor. Um dando suporte ao outro e um dando mecanismo ao outro. O que eu falo é de lá, eu não sei as outras escolas, mas lá eles estão tendo até essa coisa do mexer com o computador, mexer com áudio, com tudo, eles estão tendo esse suporte da direção e da coordenação. É claro que cada um deles terá sua dificuldade, é normal. Enquanto as aulas continuarem online, eu creio que, pelo menos por um período, né, elas deverão continuar. Só que eu fico pensando assim, como é que vai ser? Volta metade das crianças, o professor dá aula presencial para metade das crianças e online para outra metade? É muito complicado, né, quando a gente começa a pensar nessa questão. Imagino eu que essas aulas devem ser filmadas dentro da sala de aula e depois mandadas para os alunos que não estão lá presencial. Mas, de qualquer forma, vai ser uma situação também atípica esse retorno. Quando a gente retorna no início do ano, a gente retorna todo mundo feliz, vamos começar um outro ano e tal, e todo mundo já meio que sabendo o que vai fazer durante o ano inteiro. Nesse novo retorno, vai ser um ponto de interrogação também. E isso vai prejudicar também tanto o professor, quanto o aluno, quanto nós que somos pais. Isso vai ser uma coisa que isso vai perdurar, pelo menos até o final do ano, porque se a gente começar a pensar, a gente vai vendo assim, essas crianças precisam ser avaliadas, né, individualmente, numa prova, fazendo uma prova em casa, você sabe que eles vão catar no Google mesmo. Elas vão precisar ser reavaliadas, elas vão ter essa dificuldade do retorno. Mas eu penso assim,
esse ano, como é um ano atípico, essas dificuldades vão surgir e vai dessa coordenação, desse colégio, desse diretor, da Secretaria de Educação, da Secretaria Estadual de Educação, dar todo esse suporte para esses profissionais. É isso que eu penso. Tayla, você é a próxima. Eu faço minhas palavras dela, não tenho nada que dizer, concordo com tudo dela, ponto. Falou tudo, não preciso falar nada. Eu tô comendo bolo. Eu concordo com as duas. Eu não tenho muito que... Concordo. Eu acredito até que esse novo, né, essa nova estrutura vai ficar. Talvez a escola vá fazer uma aula online, ou uma tarefa, um trabalho. Eu acho que as plataformas irão ficar. Mas eu concordo com ele, quando ele fala que ele acha que deve ser caro. Não deve ter um custo alto, porque senão todas as escolas particulares iriam colocar a plataforma para as crianças estudarem. E ele fala ali que a filha dele não tem. Fecha isso, rapaz. Entendeu? Então, eu acredito que deve ter um custo. Não, mas ali, Hanna, eu acho que ele está perguntando, será que tem um custo alto? Ele não diz que tem. Ele botou essa coisa, será que tem? Entendeu? Ele botou essa dúvida, será que é alto porque o colégio dele não tem, entendeu? Ó, eu acredito que tem. Vamos lá. Como também na acredito ser uma ferramenta cara. Coloca assim. Isso, acredita. Ele acredita que não tem no colégio dele por ser uma ferramenta cara, entendeu? Ele não afirma que seja. Entendeu? Então, ele colocou. Pode terminar, tá? Depois eu falo. Entendeu? Aí ele colocou ele colocou assim, tipo assim, será que é? Entendeu? Uma pergunta mesmo para que a gente pudesse, entendeu? Será que é? Ele acredita que seja uma ferramenta cara, se não ter no colégio dele, entendeu? Então, vamos lá, custo, gente. Essa pergunta dele e essa discussão que vocês trazem aqui é uma discussão que precisa passar por toda a sociedade. A gente vem hoje num discurso há muito tempo, hoje no sentido, né, na atualidade, né, nos últimos anos e talvez mais intensamente nos últimos meses, com um discurso muito voltado para a educação no lar, para a educação domiciliar, no caso, e para a educação remota, educação à distância. Existem empresas que faturam muita grana com essa questão da educação à distância. Então, a gente precisa pensar muito bem quando a gente fala da questão de fazer um ensino domiciliar, um ensino online, principalmente quando a gente fala isso para o ensino público. Por quê? Porque o ensino público, ele vai precisar tirar dos impostos, retirar dos salários dos profissionais e colocar isso em plataformas, pagar por isso. Por isso, a dificuldade de algumas escolas privadas, por exemplo, em fazer o ensino com plataforma, porque tem que pagar para que tenha ali todos aqueles recursos disponíveis. Oi, princesa! Tudo bem? Essa é quem, Hanna? Clarice. Qual é dela? Hã? Alice? Clarice. Você é Clarice? Tudo bem com você? Tudo? Então, é bom a gente parar para pensar que realmente há um custo. E há um outro custo que, às vezes, a gente não pensa, que é o custo... Oi, Moisés, também. Todo mundo querendo ver um ou outro aí, ó. Tchau, neném! Tchau, neném, Clarissa e Moisés. Há um custo também na precarização do profissional professor. Por quê? Se eu vendo um pacote para as escolas, ou para a rede municipal, ou para a rede estadual, um pacote onde eu tenho um professor
já fazendo todo o trabalho, né, de aulas, e uma plataforma que contabiliza quanto tempo que o aluno entrou, quanto tempo que o aluno saiu, faz a frequência, faz tudo, o que eu faço? Eu diminuo a quantidade de professores naquela instituição e faço com que aqueles professores trabalhem muito mais tempo. E aí fica a pergunta que a Airan coloca. Será que isso, de fato, traz o aprendizado para os nossos filhos? Deixa eu colocar uma coisa para vocês. Eu tenho 3 filhos, né? Uma filha está no ensino fundamental, a minha caçula, e os outros 2, um na faculdade e o outro no ensino médio. Né? A menina está no ensino fundamental 2, e outro na faculdade e outro no ensino médio. A faculdade não está fazendo ensino remoto, não está. A instituição, que é a instituição do CAI, é Fiocruz, ou seja, eles estão lá no combate intenso, a questão fabricando vacina, fazendo estudo, pesquisa, não estão fazendo online. O que eles fazem é o quê? De vez em quando eles fazem uma live, faz discussão sobre a atualidade, sobre o que está acontecendo, sobre o Covid, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no país, o que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro. Eles fazem uma série de discussão de lives, mas que o aluno tem opção de participar ou não. Por quê? Porque os alunos que frequentam a instituição da Fiocruz, do ensino médio, nem todos têm condições de ter uma rede, um computador, um celular, uma internet. Então, eles consideram isso. E a faculdade tem uma posição política, não sei se vocês viram, até publiquei no meu Facebook pessoal. A posição política, por exemplo, da UFRJ, a posição política da Unirio, da UERJ, é não fazer nesse momento, porque precisa ser bem amadurecido, porque não adianta fazer mais do mesmo. O que é mais do mesmo? Não adianta você chegar lá e colocar o mesmo tipo de aula que você faria presencial, fazer online, porque não funciona. Então, a gente precisa de formação, a gente precisa formar tanto o professor da escola privada como da escola pública. A gente precisa formar essas pessoas para que elas possam fazer um trabalho no qual a gente consiga, de fato, garantir aprendizado, para que o prejuízo seja menor possível diante disso tudo. Então, a gente tem algumas coisas que a gente precisa pensar enquanto sociedade, que é precarização do trabalho docente, custo, oferta e demanda dessas plataformas, né, que nem sempre vão garantir a qualidade da educação, e se está pegando todo mundo, se todo mundo está tendo oportunidade, porque às vezes o aluno da escola privada também, nem todos têm condições de estar frequentando aquelas aulas online, né? Como a Ira colocou logo no início, a internet cai, a luz acaba, né? A pessoa está tendo que se virar nos 30, como é o caso da Tayla aí, dizendo, né, que está tendo que sair para trabalhar e tudo mais. Como é que ela dá conta dessa questão do seu filho e da sua filha, no caso, né, das suas filhas, tendo ensino remoto? Então, algumas coisas a gente precisa pensar. Eu acho legal a gente estar conversando sobre isso, que são realidades diferentes, né? Apesar de todas nós moramos em São Gonçalo, mas as realidades são diferentes, mas, ao mesmo tempo, tem as coisas em comum, né? Que é a luta diária de vocês aí o tempo inteiro, de nós, né? Porque eu também tenho 3 filhos estudando, de como é que eles estão se virando com essa questão do ensino remoto, certo? Aqui ele já falou, né? Eu já peguei aqui da questão do cara, ele falou mais uma coisinha aqui. Acredito que tenha professor com nível de estresse muito elevado. Minha esposa está muito estressada. Eu que achei que a TPM fosse estresse. Aí riu, né? Quer dizer, está no nível acima da TPM. Olha que situação. É o nível hard, assim. Tá. Como é que é? É o nível hard, amiga. Hard. Exato, tá? Ó, no caso da minha filha, por exemplo, Michel, de novo, participando aqui. Que bom, Michel, que você está participando com a gente, Michel Barreto. No caso da minha filha, por exemplo, ela tem um texto de já falei isso, né? Em relação à questão da dúvida se continuar com aulas online, tenho essa dúvida. Tudo vai depender, a gente não tem noção de como é que vai ser. Se encontrar uma vacina, se essa vacina vai ser eficaz para todo mundo, e se a gente pode voltar
ao ensino presencial. A gente ainda não tem essa situação concreta, né? Agora, o que é importante é que a sua filha precisa estar tendo acesso a conteúdos, seja agora ou depois, quando a gente retornar às presenciais. Tem que ter acesso aos conteúdos, tem que ter acesso à educação. Ana Araújo diz aqui, parabéns, meninas, ótimo papo. Michel Barreto completa, ó. Vale lembrar que estamos entrando ainda no inverno. Será muito difícil diferenciar a gripe, resfriado ou o processo sintomático do Covid-19. Verdade. Verdade. Ele ainda fala mais, ó, está participando bastante, ó. Michel Barreto, isso aí. Não acho justo sugar o professor. Vou parar um pouquinho aqui só para falar mais uma coisa. A gente precisa pensar que o professor também está vivendo a mesma coisa que a gente está vivendo. A maioria são mulheres, como nós. Né? Tem uma grande parte de mulher, principalmente no ensino de educação infantil e ensino fundamental 1. A grande maioria é mulher. E está tendo que lidar com tudo isso, está tendo que gravar aulas. Eu fiz uma live esses dias, foi no sábado, e eu vou fazer uma live na sexta-feira que a gente vai falar sobre a questão da saúde mental dos professores nesse tempo de pandemia. Está sendo muito difícil, tem professor gravando aula de madrugada para não ter barulho, para não passar o carro do som, o carro do ovo, o carro do gás, não passar esse da hora. Então, eu passo o dia inteiro trabalhando. Oi? Vou dar um mamazinho aqui, tem problema? Não, claro que não. Libertação. À vontade, meu amor. Isso, que delícia! É isso Alguém mesmo. Quer mamar, ué. Mãe é isso, amiga. Mãe é isso mesmo. É isso aí que a gente está mostrando dia a dia. É o dia a dia, é o dia a dia. Que não é o dia a dia, não é diferente do dia a dia da professora e do professor, né? Silvia Ribeiro está falando aqui, tem plataforma do Google que é gratuita. Sim, tem a plataforma do Google que é gratuita, mas que não faz. O Google ainda tem uma outra questão. Quando a gente fala do Google, de outros aplicativos, outras coisas, é a questão dos dados, que a gente precisa tomar cuidado de como é que a gente está fazendo a exposição dos nossos filhos, filhas, à internet, né? A gente precisa pensar muito sobre isso. Ela completa aqui, ó, a questão é a qualidade da internet que temos, que é cara, e nem todos têm habilidade para tecnologia. Tem que aproveitar. Você sabe, amiga, eu fico assim, eu tenho vários amigos que são professores. Sim. E que estão vivendo essa situação que é desesperadora para a gente, para eles, né, também. Muitos estão lá dentro de casa, essa confusão para você gravar uma aula, aí você vai tentar entrar online mesmo, no ao vivo, aí passa tudo, passa boi, passa boiada, é uma confusão danada. Esses dias eu estava aqui escutando o professor tadinho, eu não sei onde ela mora, mas a professora estava lá tentando falar, mas tinha um carro de som passando perto. Então, todas essas dificuldades que normalmente não se tem presencialmente, porque lá o ambiente é preparado para isso, as salas são, né, as escolas têm toda uma preparação de acústica e tal, dentro das salas de aula, e eles não têm isso dentro de casa. Eles estão num nível de estresse absurdo, tanto quanto nós, que estamos também num nível de estresse, de desespero muito grande com essa situação. A gente tem a situação da Covid, a gente tem a situação financeira, mas a gente tem a questão da educação, que também nos deixa enlouquecidos. Sim. Eles vêm me dando alguns relatos, né? Eu tenho uma amiga que provavelmente deve estar vendo, e ela falando que, caramba, eu estou trabalhando 3 vezes mais do que quando era presencial. Eu tenho que preparar uma aula, eu tenho que editar essa aula, eu tenho que botar na plataforma,
Se eu for fazer online, eu tenho que fazer o plano de aula antes, eu tenho que contar com a colaboração desses alunos, e na grande maioria das vezes aí a internet cai, aí tem um barulho lá fora. Tudo isso inviabiliza essa absorção dessas crianças a esse conteúdo. E isso é uma coisa que vai lá na frente dar muito problema, né? E eu tenho conversado com o diretor da escola da minha filha, porque eu sou daquelas mães chatinhas, entendeu? E eu não me aceito. Eu estou sempre lá, é festa, eu estou lá dando, não sei o quê. Então, eu sou dessas mães, então a gente estava conversando, ele falando, cara, eu estou me preparando, eu estou preparando tudo aqui para esse retorno. Eu não sei exatamente como é que a gente vai conseguir fazer, porque para todo mundo isso é um ponto de interrogação. Exato. Ele falou da aula revisional, de ficar com a criança um pouco mais para poder fazer as aulas de revisão, mais tempo no colégio, tudo isso a gente fica pensando, vai ficar mais tempo, tem que levar mais máscara, tem que trocar não sei quantas máscaras. E tudo isso vai ser lá na frente um problema muito, muito, muito grande. E isso tudo a gente tem que conversar, e a gente tem que conversar absurdamente, sabe? Não só com os professores, também com com psicólogos, porque vão ter que ajudar essas pessoas, entendeu? Porque eles estão assim, com aquele nível de estresse absurdo, então precisam dessa ajuda profissional. Sim, Eu sim. acho que é primordial nesse momento essas pessoas que estão, né, não é só lidando com a pandemia, estão de frente com a pandemia, não lá no hospital, que é o nosso caso aqui da minha classe, mas estão lidando especificamente com a pandemia porque estão tendo que levar normalmente, né, ou tentar levar normalmente o seu trabalho, o que nesse momento não está sendo possível, mas as pessoas querem que seja possível. E eles sentem toda essa pressão, não só dos alunos, mas de nós que somos pais. Eu sou uma que eu realmente falo mesmo, essas coisas. Então, eles sentem a minha pressão, sentem a pressão dos alunos, sentem a pressão da direção, da coordenação, das secretarias, porque toda essa pressão, nesse momento, está indo diretamente no professor. Como se ele tivesse a fórmula mágica para resolver todo e qualquer problema. Vou acrescentar uma outra coisa, ainda tem os professores que estão sofrendo com o próprio Covid, né, na sua família, né, na sua própria pele. Eu, por exemplo, tenho, assim, uma quantidade razoável de profissionais de educação que foram contaminados, que tiveram que, fora alguns que, infelizmente, já cheguei a fazer algumas lives falando, que vieram a óbito. Né? Então, saber que você estava com um companheiro até pouco tempo atrás, né, na sua escola, encontrando no refeitório, na sala dos professores, de repente esse companheiro foi embora, não está sendo fácil, não está sendo fácil para a gente, não. E também lidar com, né, saber que tem um companheiro, uma companheira que está que foi acometida pelo Covid, que está lá lutando, que está tentando respirar, que está tentando sobreviver. Já tem alguns casos que tiveram alta, mas tem outros que ainda estão lutando. Então, não está sendo fácil, não, para ninguém, né? Eu acho que todo mundo está com prejuízo, todo mundo está tá sofrendo alguma perda, algum impacto diante dessa pandemia, que não é brasileira, não é de São Gonçalo, é mundial. Né? Alguns países retornaram às escolas e tiveram que voltar, recuar, tirar as crianças também da escola. Né? Vou falar um pouquinho aqui, olha, o Michel Barreto traz aqui isso aí. Eles estão sugando os professores. Quem não tem computador, uma boa internet, faz o quê? Com esta quarentena, a escola caiu o valor da luz, água e outros. Existem professores com estresses elevadíssimos, até mesmo depressão.
O Celso de Souza, que excelente tema. Marcela Castilho, tudo bem? Que bom tê-la por aqui. Boa noite. Catequista da Esther. Boa noite, tudo bem? Peraí, que eu acabei andando um pouquinho demais aqui. A Marta Ferreira Neto também está aqui com a gente. Thaís Viana de Moraes. Saudade, Airã. Aí, ó, Thaís. Thaís é minha amiga também, Airã. Trabalhou comigo na Secretaria de Educação. Viu? Ellen Também tô Silva morrendo de saudade. São Gonçalo é grande, mas a gente se encontra em tudo quanto é lugar, né? Não adianta, Né, tem um monte de gente que a gente conhece. Ellen Silvia Ribeiro está falando aqui, os municípios ainda estão discutindo como será essa volta. Em relação à volta, ela falou um pouquinho do protocolo, né? A gente está vendo muita gente falando sobre a questão do protocolo, de como é que deve voltar, né? Quais são as condições para esse retorno. A Ruth Ramiro coloca aqui, precisamos pensar que a educação remota é uma forma de excluir ainda mais aqueles que estão excluídos, que são excluídos pelos nossos governantes. Muito bem colocado, porque a gente precisa pensar na falta de justiça social e justiça educacional que a educação online remota está provocando, né? Aqueles que não têm acesso, que têm dificuldade, que não têm computador, que não têm um celular, que não têm a internet, eles não vão ter acesso a nada disso. E aí? Como é que vai ser? Né? Ou então que moram numa comunidade, como a Tayla colocou, olha, poderia não ser online, poderia ser entregue as apostilas, mas na minha comunidade não entregam, porque é comunidade de risco. Não é isso? São Gonçalo, a gente tem um monte de comunidades de risco, de bairros que são considerados bairros de bandeira vermelha, né, que as pessoas, infelizmente, não entregam. Fala, Tayla, quer falar? Peraí, Tayla, fala. Opa, peraí, seu microfone. Fala de novo. Eles chamam de área de risco. Isso, área de risco, exatamente. Deixa eu ver aqui quem mais que está falando. Ruth fala mais um pouquinho aqui, ó, sem condições mínimas a uma educação de qualidade. Muito bem. Ellen Silva Ribeiro, exatamente. Tem pessoas que não têm nem energia elétrica. E outra, com essa questão agora, né, sem salário, sem condições de pagar as coisas. Tayla, eu tô deixando o seu microfone às vezes desligado, aí você sinaliza quando você for falar por causa do barulho aí, tá bom? Aí de vez em quando eu dou uma desligadinha aqui. Aí, quando você for falar, a gente liga de novo. Vamos lá. Thaís Viana de Moraes. Este é o momento de criar vínculos para que no retorno família e escola estejam como nunca unidas pela educação de nossas crianças. Vai precisar muito de união mesmo, porque tem muita dificuldade. Mamãe falou aqui, verdade, Thaís, porque Thaís falou? É Thaís ou Tayla, mãe? Mamãe já confundindo as duas, eu acho. Peraí, deixa eu ver se Thaís falou alguma coisa aqui. Thaís, não, Thaís, a outra Thaís, eu pensei que fosse Thaís Prima, ó, me confundi. Pensei que fosse a Thaís Prima, que a Tayla tem uma irmã chamada Thaís, mas não, a mamãe está falando da Thaís Viana, tá certo, minha mãe Maria das Graças. Então, gente, tá difícil, tá complicado, mas a gente admite que é necessário ficar com os nossos filhos em casa, não é isso? Com certeza. Que a gente não tem condições hoje de colocar os nossos filhos na escola na rotina que era antes, certo? Certo. Nesse momento, não. Nesse momento, não. Quando a gente fala de protocolo, a gente tem lido muito sobre essas questões de protocolo, e assim, é álcool em gel, é tapete com um produto lá que, né, para poder passar o pé, ou então tem que trocar de sapato, tem que ter um distanciamento das carteiras, tem que ter máscara para trocar durante cada 2 horas, parece, né? Que tem que trocar as máscaras, tem que higienizar a mão toda hora, tem que ter aquela viseira. Não está sendo fácil, não.
Como é que a gente imagina tudo isso, essa rotina e todos esses protocolos para as escolas, sejam ela pública ou privada, particular. Vai ter dificuldade. Eita, agora é a Ana. Agora ela Será mais uma maneira de exclusão. mais uma maneira de exclusão. Oi. Vai ser, amiga, porque aquela assim, nem todas as pessoas vão ter condições de comprar essa viseira, de mandar seu filho com 2 calçados, para ele ir com um e calçar o outro na escola. Tem famílias que só tem um calçado e não tem a menor condição de comprar viseira, nem de comprar 10 máscaras para a criança ir lavar as 10 e no outro dia ter. Tudo isso, assim, foi o que falou, gera uma exclusão grande e que já é enorme, né? A gente já vê uma exclusão enorme na educação, não só em áreas de risco, não. A falta, às vezes, de vaga nas escolas, né? Então, eu acho assim, tudo vai virar uma coisa muito maior. E essas coisas, e esses pontos, eles deveriam ser tratados não só como protocolo, porque não somos números. As crianças não são números, são pessoas, têm cada uma realidade. E essa questão ela tem que ser levada do Ministério da Educação até a Secretaria da Educação Municipal. Ela tem que passar por todas as esferas. A gente não pode pensar num protocolo que só inclua as crianças que têm um poder aquisitivo maior. E quem não tem esse poder aquisitivo? Né? E que já sofre todo esse processo de exclusão. É muito complicado, e eu falo assim, a gente aqui está fazendo isso para manter, né, na escola e tudo. Uhum. Graças a Deus, a direção é muito compreensiva, está entendendo, mas a gente está passando por problemas. Então, esses problemas financeiros, esses problemas de saúde, não só física, também saúde mental, eles vão acompanhar esse retorno escolar. Não é o fato de abrirmos as escolas, vamos receber as crianças, que esses problemas acabaram. Os professores vão chegar ainda com nível de estresse grande, as crianças pode ser que não tenham condições de estarem lá. Sim. Tudo isso é uma questão muito séria que precisa ser tratada com essa sociedade. É isso mesmo. Quer complementar, Tayla? Ana? Ainda tem o que a Irana falou agora aí, ó. Que a gente está vivendo, tipo assim, sobrevivendo. Quem tem. Desculpa. Quem tem um trabalho, né? Tipo assim, alguma coisa assim, tem como receber. Mas e os autônomos? Né? Quer dizer, a gente tem as escolas, os filhos, a rotina e a sobrevivência. Sobrevivência. É isso aí. Né? Sobrevivência, verdade. Eu vou ir na sua casa. Assim, quanto a esse tema das escolas, que a Irã falou, assim, eu penso de uma seguinte forma. Dentro do colégio não vai ter como ter um isolamento, não existe isso. Não, se a gente parar para pensar, não vai ter essa possibilidade. A minha filha pega no colégio 15 para 1 da tarde, sai 15 para as 6. Ali ela precisa se alimentar. Ela vai ter que tirar a máscara para se alimentar. Ela vai ficar de máscara o tempo inteiro. Como que ela vai se alimentar? E nessa de tirar a máscara, ela pode se contaminar.
Porque ali no meio a gente não sabe quem tem esse vírus, entendeu? E assim, como que você vai fazer isolamento se houver uma sala com 30 alunos? Por maior que a sala seja, não vai ter como. Ali vai ser uma 4 paredes fechada, onde todos vão falar, vai ser todo mundo respirando aquele mesmo ar, por mais que esteja ventilação e por mais que esteja todo mundo de máscara, ali terá contaminação sim, porque nem todos vão conseguir ficar com aquela máscara o tempo inteiro, que aquilo incomoda bastante. Tem hora que a gente precisa respirar sem aquilo ali. Entendeu? Não tem essa posse, por isso que eu tô batendo nessa tecla aqui em casa. Eu vou ser bem sincera, eu prefiro que a minha filha perca o ano, se for o caso, do que ela perder a vida. Entendeu? O meu pensamento é esse. Porque, infelizmente, os nossos governantes não estão pensando nas vidas, né? Para ele, conforme a Irana falou, são apenas números, conforme a gente tem visto bastante isso dito aí, né? Para eles, perder um, perder dois, perder mais, conforme tem perdido, mas para nós que vamos carregar a dor, para nós que vamos sofrer, para nós que lutamos pelos nossos filhos. Então, eu prefiro que a minha filha perca um ano do que eu perder a minha filha, dos meus filhos, no caso, né? Você sabe que você tocou num ponto, Tayla, que é primordial, assim. Quando a gente pensa num retorno e pensa em todo esse protocolo do uso de máscara, de uma viseira, a gente pensa nisso como adulto, certo? Elas são crianças, são adolescentes. Elas não vão ficar com essa máscara, e muito menos com essa viseira. Elas não vão deixar de se abraçar. Se são 4 horas, aí eu fico imaginando assim, você tem, né, minha filha entra no colégio, entra sai 5h30, 4 horas e meia de aula. Aí você vai estender mais 1 hora, 1h30 para fazer revisão. Então ela vai ficar praticamente 6 horas. Será que ela vai lembrar de trocar essa máscara 2 horas depois? Não vai. Não vai. Ela vai ficar com a máscara no rosto? Não vai. Até porque, assim, para ela fazer a troca da máscara, ela vai ter que tirar uma para substituir a outra. Será que ela vai fazer no local apropriado essa substituição? Tem essa coisa, né? Que você tem que trocar, você tem que colocar num plástico, você tem que fechar, você tem todo um aparato para você tirar uma máscara. Eu falo que eu sou da área de saúde. Então, tem todo um aparato para você fazer essa troca e tal. E essas crianças não vão ter essa noção de fazer isso, por mais que você treine em casa. Não vão fazer. E aí eu fico assim, você vai treinando, né? Eu vou tirar assim, eu levo ela, porque a criança precisa pegar sol, a gente precisa pegar sol. Então você tem que sair um pouco de casa e dar uma caminhada e pegar um sol, isso... ordens médicas, ordens de psicólogos, de psiquiatras, porque a gente precisa respirar. Então, eu faço esse teste, né, para ver quanto tempo ela consegue ficar com a máscara. Quando a gente chega lá em cima, que Graciane sabe que nós moramos aqui no mesmo condomínio, chega lá em cima, que ela olha, que ela não vê ninguém, a primeira coisa que ela faz é tirar. Sim. Né? Então, aí tira de qualquer maneira, né? Tira como tipo assim, agora eu cheguei, não tem ninguém, vou tirar essa mulher. Entendeu? E isso é normal, elas vão fazer. E elas vão comentar, tem alguém na sua família com Covid? Ah, não tem? Ah, então vem brincar comigo. Ah, você não tem, você não tem nada, então fica aqui. Não tem noção do risco, não entende o que é, entendeu? Não sabe que o vírus ele fica incubado durante um tempo, entendeu? Elas não têm essa noção. Então, a primeira coisa que elas vão fazer quando voltar às aulas, amiga, que saudade! Exatamente isso. Vão se abraçar, vão se beijar, vão se apertar. Sem ter noção do que é correndo.
A gente tem essa vontade de abraçar. Dependendo da idade, divide até a chupeta. A chupeta, a bala. Gente, eu a criança divide a bala dela. Entendeu? Ela vai lá, chupa um pouquinho, depois dá pra outra chupar um pouquinho, depois chupa pirulito, né? Criança faz isso direto. Olha ali a Clarissa. É outra realidade. Clarissa estava ali apertando o rosto, errando, não sei o que. Elas fazem isso umas com as outras o tempo todo. Elas fazem, né? Mas não tem jeito. Então, aí, tipo assim, eu gostei do seu casaco. Me dá o seu casaco? Elas dão. Sim. Sim. É porque assim. Elas fazem essas trocas. Olha só, uma borracha. Me empresta uma borracha. Me empresta um apontador. Olha o risco aí. É isso mesmo. É isso mesmo. Entendeu? Não tem, então, essa possibilidade de voltar às aulas agora. Enquanto estiver essa loucura, não tem. Primeiro que nós não temos hospitais capacitados para isso, porque a gente tem esse hospital de campanha dali do Mauá, que eu não sei o que acontece, que nunca reabre, né? Então, quer dizer, nossos... Entendeu? Então, infelizmente, nós temos que tomar as nossas atitudes e ir contra, muitas vezes, as atitudes das autoridades, que, infelizmente, não estão ligando para nós. Verdade. Você sabe quando eu falo nesse hospital de campanha, eu acho tão engraçado que eu já botei um nome nesse hospital. Para mim é duende. Amiga, eu só escuto falar, nunca vi. Entendeu? Só escuto falar, nunca vi. É um duende, amiga. Você só escuta falar, você nunca vê. Então, a gente está vivendo. Hoje eu estou brincando, eu agora eu tento levar essa coisa com a maior bom humor possível, porque é muita loucura. Se a gente for parar para pensar, a gente está vivenciando hoje, são quase 4 crises, né? A gente tem a crise da educação, que está em crise, porque, né? A gente tem a crise da saúde, a gente tem a crise financeira e a gente tem a crise política. Mas por quê? Porque o brasileiro não se contenta com o só, ele gosta de tudo. Então ele cria tudo. É para Nós temos essas 4 crises, porque a crise política é a maior de todas. Isso. Sim, nós temos essas 4 crises, porque a gente não temos pessoas capacitadas para resolver tudo isso. Então, temos 4 crises que não são competentes para resolver nenhuma. Nós temos uma pessoa no poder. E o que eu falo, que mais... A gente tem, como eles não entendem, que só fala bobagem, e por aí a gente vê os governadores, os prefeitos, e assim vai. Infelizmente. Eu não sei se a gente pode entrar nesse requisito, Ciane, sobre esse benefício que está sendo distribuído sobre o auxílio emergencial. Eu não sei se a gente pode tocar nesse assunto, mas... Pode. Entendeu? Esse benefício que foi distribuído foi, assim, uma coisa totalmente... ilegal isso aí, isso está sendo uma coisa distribuída totalmente de forma errada. Eu tenho 3 filhos, uma adolescente que vai fazer 15 anos, uma de 13, e um filho de 3 anos, consigo sustentar a minha família com R$600, e uma pessoa que tem um filho ganhar R$1.200, que foi o que eu, com 3 filhos, peguei, um auxílio emergencial de R$600, e uma pessoa que tem um filho pegar R$1.200. Como que uma pessoa sustenta um filho com R$1.200 e eu sustento 3 com R$600? Está aí o motivo do Brasil estar da forma que está, porque a gente não tem pessoas capacitadas para lidar com a situação que estamos vivendo. Na minha família, que mais gente que precisava de dinheiro
e está até hoje em análise. E aí, o que a gente faz? Sim, pessoas que realmente estão precisando e pessoas que nunca trabalharam, que não foram prejudicadas com a pandemia, estão recebendo. E pessoas que foram prejudicadas, que estão passando fome, que estão passando necessidade, estão deixando de receber para dar vazão para pessoas que nunca tiveram nem direito a esse benefício. Eu vou providenciar uma live sobre isso. Acho que é bacana a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Vou arrumar uma pessoa para a gente conversar. Que distribuição de R$600 é essa? Como é que essa história aconteceu? Acho que é legal a gente saber. Por quê? Quando a gente fala da crise política, a gente precisa se colocar nesse contexto, né? Porque somos seres políticos. E se a política está em crise, é porque nós, de alguma maneira, contribuímos para isso, né? Com o nosso voto, com a nossa omissão, com a nossa radicalização, polarização, com a nossa, com lavar as mãos, seja lá, qual a postura que a gente tem a tomar. A gente precisa pensar que a gente, enquanto ser político, de alguma maneira, a gente contribui para que essa crise esteja tão perversa. E também pensar que está conosco a possibilidade da mudança, né? A possibilidade da mudança no voto, no manifesto, dizendo que não concorda e tudo mais. Agora, em relação aos R$600 e ao 1.200, até onde eu sei, e aí por isso que eu estou falando que eu acho que é legal a gente fazer uma live sobre isso, até onde eu sei, a pessoa que recebe 1.200 são mulheres que aí recebe 2 benefícios, são mulheres que conduzem a família sozinhas, são chefes de família. Entendeu? Eu não sei se é o caso dessa pessoa que você estava citando, mas é um chefe de família, quer dizer, ela precisa dar o sustento sozinha para os seus filhos e para a sua casa. Ela não tem um companheiro, não tem um marido que tem uma renda. Até onde eu sei, não sei se eu estou falando errado, por isso que eu acho que precisa de uma live. Em relação aos R$600, eu também vi já várias denúncias falando que outras pessoas que têm condições, né, inclusive que têm salário fixo, receberam, inclusive militares receberam, quando, na verdade, a pessoa que deveria receber está indo em análise ou então com a negativa. Então, a gente tem essa situação também acontecendo. Fora isso, a questão dos invisíveis, quer dizer, eles fizeram uma cobrança ilegal, no meu ponto de vista, em relação ao CPF, quer dizer, o seu CPF teria que estar regularizado. Isso embarreirou um monte de gente autônomo que estava com dificuldade de manter suas contas e com isso seu CPF não estava regularizado. Isso gerou para essas pessoas um constrangimento enorme, inclusive filas na Receita Federal. Acho que todo mundo teve acesso àqueles vídeos de confusão na frente da Receita Federal de São Gonçalo, inclusive, né? Agora, esse recurso é um recurso do governo federal. A gente sabe que existem vários municípios que fizeram todo um esforço, né, na sua política interna para poder gerar recursos diferentes e dar cheque, moeda diferenciada, por exemplo, o caso de Maricá. O caso de Maricá, ele tem a Mumbuca, né, que é uma moeda que é uma moeda social, que é um trabalho bem bacana e que as pessoas podem comprar com aquela moeda, elas recebem um valor e elas gastam esse valor em alimentação e em outras coisas que elas precisam de imediato. Em São Gonçalo a gente não tem. O que a gente teve foi uma lei, não sei se vocês souberam, um projeto de lei, que foi aprovado na Câmara de Vereadores, eu, inclusive fiz uma nota, a Irã até compartilhou a nota que a gente fez pelo coletivo, eu não, né? Não, assisti a Câmara. Eu assisti nesse dia. Assistiu nesse dia, né, também. A Câmara aprovou a lei do cheque cidadão, que daria R$300 para as famílias com mais necessidades e tudo mais. Seria arrecadado isso com fontes de outros, né, de empresas e de várias fontes, do governo estadual, do governo federal. E, no fim, quando a lei tinha que ser homologada, o prefeito foi lá e disse assim, veto, ou seja, não quero essa lei. Passou para a Câmara de novo, o que a Câmara veio e fez, depois de ter aprovado, os vereadores foram lá e vetaram, ou seja, o que poderia também ajudar a população
não se transformou em ajuda à população, né? Da mesma forma, a questão do kit, merenda escolar, para um aluno só, naquelas condições, um kit escolar precário, que faz um movimento danado com as famílias, ou seja, se eu tenho um filho estudando numa escola perto, eu não recebo naquela escola, eu recebo numa outra escola, então eu tenho que pagar para tirar xerox dos documentos, tem que levar caneta, até isso, levar caneta sua, quer dizer, se a pessoa não está tendo dinheiro para comprar comida para ela tem que comprar caneta, ela tem que tirar xerox e tem que pagar passagem de um lugar para outro, às vezes até 2 ônibus para chegar na escola polo, para receber um kit merenda que não dá para fazer nada. Eu, por exemplo, tenho duas filhas matriculadas e não recebi de nenhuma das duas, não tive direito de nenhuma das duas. Mas as suas filhas são do Estado, né? Sim. Do Estado. O Estado também fez uma loucura com essa questão de merenda, porque fez a distribuição das merendas que estavam, algumas escolas ofereceram a merenda que estava na sua dispensa, outras escolas não ofereceram, não fizeram o recurso adequado do PNAE, que é o Programa de Alimentação Escolar, então também foi uma confusão. Algumas crianças tiveram a oportunidade de receber e outras não, alunos, né? Tiveram a oportunidade de receber e outras não. A lei que foi aprovada pela Câmara de Vereadores de São Gonçalo garantia a cesta básica para a família. Isso não aconteceu, né? Porque eles fizeram uma distribuição de um kit merenda escolar, teoricamente para um aluno, que a gente sabe que não tem todos os valores nutricionais e nem dá para render o mês inteiro. Né? Então, pelo que eu fiquei sabendo, foi recolhimento. A gente falou de outras coisas também, fala, Taila. Pelo que eu fiquei sabendo, foi recolhimento de merendas que havia no colégio. No primeiro momento, sim. No primeiro momento, como não estava acontecendo nada, as merendas, as dispensas de algumas escolas foram movimentadas, retiraram as merendas que estavam na dispensa, fizeram os kits e distribuíram para meia dúzia de escolas, 8 escolas, né? E aqui a diretora ficou numa situação muito constrangedora, porque ela teve que escolher entre os seus alunos quem que receberia aquela merenda, tá? Aí depois veio o kit merenda escolar. Bem, mas não era isso que a gente queria falar aqui hoje, né? Então vamos falar aqui um pouquinho do que a Patrícia Leal Sodré colocou aqui, ó. Essa pandemia só escancara as desigualdades. Esse modelo de sociedade precisa ser revisto. Muito bem colocado, Patrícia. Michel Barreto coloca aqui um pouquinho, ó. Vejo que seria ideal para este ano, de repente, aulas semipresencial, alternando turmas. Me traz uma sugestão. Valéria Azevedo Morgado coloca o seguinte aqui. Tudo bem, Valéria? Um tempão sem te ver. Valéria coloca aqui, sem trocar as máscaras a cada 2 horas. Como é que seria isso, né? Não tem como. Michel também traz aqui, ó, a contribuição. Vejo que a solução é alternar as turmas. Ah, já li isso aqui, né? Não, mas ele coloca mais. Isso irá manter o distanciamento na sala de aula, intervalos e outros. Aí nós temos a preocupação do transporte escolar. Verdade. Como é que professor chega na escola, como é que aluno chega na escola, né? Em quais condições as pessoas, merendeiro, porteiro, todo mundo, né? Vai chegar nas escolas. Meus amores, só mais uma aqui, Célia Bastos. Peraí, também verdade, peraí. Michel também diz que tem que ter a questão da temperatura na entrada. Na minha opinião, todas as escolas teriam a necessidade de um termômetro de temperatura na entrada. A temperatura, na verdade, não quer dizer que você saiba se está com Covid ou não, mas é uma alternativa em alguns protocolos. A escola precisaria fazer um prontuário com o nome do aluno na entrada da escola, com medidor de temperatura. Caso o aluno esteja fora do normal, o coordenador deverá entrar em contato com o responsável imediatamente. É uma responsabilidade enorme, né? Quando a gente para pensar no que seria essa rotina, né, de protocolos, no sentido de protocolos de cuidado, para que a criança não traga, não se contamine, nem contamine o outro, e nem leve isso para casa. Uma outra questão, quando a gente fala de rodízio, que eu acho que a gente precisa pensar, é que o profissional é o mesmo.
né? Ou os profissionais que estão lá são os mesmos, né? Também os profissionais que estão ao redor. Então, a criança, numa semana, vamos dizer assim, vamos fazer o rodízio. Dia sim, dia não, meu filho vai para a escola. No dia sim, meu filho foi, tudo tranquilo. No dia não, ele não foi, mas aí foi uma criança contaminada ou foi um profissional da escola contaminado, contaminou outros. Aí no dia sim que a minha filha vai, se contamina, não é? Porque os profissionais são os mesmos, até descobrir que aquela... Ó, que loucura. A questão do rodízio também nem sei, não consegue nem funcionar muito na minha cabeça, não. Eu queria que a gente precisa terminar essa live, a gente está com uma live bem extensa, 1h41 que a gente já está conversando. Então, eu queria que vocês deixassem Eu tenho uma criança que está me chamando para dormir. Antes da gente deixar esse recado, eu queria dizer que essas mulheres são guerreiras, como muitas mulheres que a gente vê, mas a gente tem um destaque aqui, por exemplo, que a Tayla, ela trabalha com festas, e hoje, né, com a questão da pandemia, ela tem sofrido um pouco essa redução na questão das festas, porque não está tendo mais. Ela tinha uma loja, hoje mesmo ela teve que desmontar essa loja, vai ter que entregar. Ela começou a falar um pouquinho sobre isso para a gente no início da live. E a Tayla trabalha com o kit festas no telefone 21 99 11 7 4681 991 17 4681. E a Tayla entrega kit, festa, teve kit de namorado também, né, Tayla? Fala um pouquinho do seu serviço. Sim, eu trabalho com kit festa, trabalho com salgado, trabalho com doces, e eu faço entrega, dependendo da localidade, né? A gente faz entregas, porque, assim, apesar de tudo isso, a gente faz aniversário, né? Graças a Deus, né? Então, não pode ter grandes comemorações, mas pode ter uma coisinha pequena, gente, por favor, tá? Olha, eu aqui preciso sobreviver, tenho família, por favor. Eu levo até vocês, não precisa vir buscar, né? Não tem risco, eu levo até vocês na portinha de casa, só cantar parabéns, comer o bolinho e pronto. Isso aí, muito bem, tá. Eu vou querer para Júlio. Aí, ó, já conseguiu uma aí, ó, para Júlio. Aí a gente vai falar também do esposo da Hannah, que faz conserto de ar-condicionado, refrigeração, né, no geral, do Boaçu, o Anísio, número 21 98570 5851, 98570 5851, o Anísio. Fala um pouquinho sobre isso aí. 55 final, prima, 55 final. Eu que li errado, mas está aqui na tela. Fala aí, Rana. Ele faz conserto de ar, de geladeira, de freezer, tanto comercial quanto residencial. Então, quem precisar, estamos à disposição. Beleza. Ele conserta aquele sprinter também, aquele de parede, todos, né? Sala, manutenção, tudo. Beleza. Tanto para casa, todo mundo. Show. E a gente tem aqui o esposo de Irã, reparo já, é o Cláudio, número 21 98628 6464, 21 98628 6464, Cláudio. Fala aí, Irã, desse serviço repare já. O que é reparo? Faz tudo, de reparo, alvenaria, tá? Ele é marido de aluguel, mas pelo amor de Deus, devolvam ele, entendeu? Eu só alugo, eu quero ele de volta. É só emprestar para fazer o serviço, né, Aida? Só para o serviço, meninas. Então, assim, ó, faz pintura, faz conserto de alvenaria, faz reforma de caixa d'água, faz tudo, mesmo. Menos o Pereirão. É meu Pereirão, é isso aí, mais ou menos. Mas é meu. Já entendeu, a gente já entendeu. Então, meninas, mensagem final aí, o que vocês gostariam de deixar para as famílias, para as mulheres, como é que as mulheres conduzem essa
rotina aí? Fala aí para quem começa, Irã? Para os papais e mamães que estão aí vivendo como a gente essa loucura, eu desejo a vocês mais força, mais fé, muita paciência, porque isso eu tenho certeza absoluta que vai passar. A gente precisa ter contato com a escola do nosso filho, com os professores, com diretores, para que haja essa ponte e que a gente consiga junto, todo mundo junto, passar por isso e chegar numa educação que seja viável para os nossos filhos e também para os professores, diretores e afins, né? Todos os funcionários da escola. Certo. Tá, Beijo no corpo. Beijo Bom, o quê? o que eu queria deixar... Hã? Beijo no corpo. Beijo no corpo. No corpo? Ai, meu Deus! Eu dobro lá. Ah, então tá. Beijo no corpo. Fala, tá. Assim, o que eu queria passar é que temos vivido momentos difíceis, temos que lidar com os nossos ânimos, os nossos nervos, que não tem sido fácil, né? Temos aprendido a conviver um com os outros, né? Porque todo mundo dentro de casa, temos aprendido a conviver, marido e mulher, filhos, né? A lidarmos com essa situação. E eu sou evangélica e eu sei que há tempo para todas as coisas, né? Hoje, quando eu estava esvaziando a minha loja, eu falei para o Senhor, Senhor, há tempo para todas as coisas. E o tempo que eu tinha que continuar aqui, eu fiz. E eu creio que daqui para frente o Senhor terá uma coisa melhor para mim, né? Então, é nisso que nós temos que nos apegar, conforme a Irã falou, temos que ter mais fé, temos que saber que tudo que está acontecendo, por mais difícil que seja, é com a permissão do Senhor, Ele está no controle de tudo, por mais difícil que seja a situação, porque sabemos que não cai uma folha de uma árvore se não for da permissão do Senhor, e sabemos que vamos vencer, sim, que quando isso tudo passar, vamos sentar e vamos falar assim, vencemos, estamos aqui, somos fortes, o Senhor nos capacitou, vamos seguir em frente, vamos ter paciência, quando isso tudo passar, vamos saber que vamos dar mais valor à vida, que vamos amar mais, vamos dizer mais eu te amo, coisas que a gente não fazia, vamos se importar menos com coisas materiais e mais amorosos, nós estamos sendo preparados, né, com toda essa situação, para sabermos até onde vai o nosso limite e até onde vai a nossa força. E sabemos que juntos somos mais fortes. E por mais que não estamos tendo apoio de governantes, não estamos tendo a atenção que tínhamos que ter, nós estamos sobrevivendo, porque existe um Deus lá em cima que nos fortalece, não faz a gente desistir. O Senhor venceu por nós, e se nós confiarmos, venceremos com Ele também, e vamos passar por essa luta, e vamos falar assim, conseguimos. Então, força, gente, estamos juntos somos mais fortes, e isso vai passar. Amém. 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 Estão me ouvindo? Sim. Então, eu não tenho muito o que falar, só que a gente tem a força, a gente tem a fé, paciência, né? Porque a gente tem visto também muitos casos de violência doméstica e que a gente acaba tendo que estar em casa e acaba prejudicando o psicológico dos filhos, né? Então, força, paciência, muita tolerância, né? Porque realmente não está fácil. Mas ou é assim ou não é, né? Então, e que a gente possa olhar para o lado, né? Para o nosso vizinho, porque a gente às vezes tem condição, né? Tem o arroz e o feijão e às vezes aquele vizinho do lado não tem nem o arroz,
nem pão, né? É isso aí. Isso aí. Você parar, hein? Então, a Hannah falou aí da questão, a gente conversou um pouquinho sobre a questão dos professores, e aí eu convido a todas e todos para participarem da nossa live de sexta-feira, que é um psicólogo que vai falar sobre saúde mental dos professores nesse momento de trabalho home office, vai dar algumas indicações, né, de como é que ele está recebendo os professores nesse momento e como é que a gente pode fazer para se cuidar. Nós temos a nossa próxima live, que não é na sexta-feira, nossa próxima live é na quinta-feira. A gente tem uma quinta e uma sexta, né? Mas na quinta-feira a gente vai falar um pouquinho com a professora de educação física, né? A Roberta Ribeiro, que ela vai trazer um pouquinho para a gente sobre a questão do Pilates, sobre a questão da importância de a gente fazer atividade física nesse tempo de pandemia, mesmo em casa, o que a gente pode fazer, vai dar algumas dicas de como que a gente pode se cuidar enquanto mulheres, principalmente, né, mas também os homens, como é que pode fazer. Então, a nossa próxima live de quinta-feira, como eu falei para vocês, sexta-feira o psicólogo, e sábado a Hannah falou sobre a questão de violência doméstica. A gente vai ter também uma psicóloga conversando com a gente aqui sobre esses casos de violência doméstica, o que tem acontecido nas famílias, a importância do relacionamento, como é que a gente convive nesse tempo de pandemia, 24 horas, todos os segundos e minutos. Complicado. Né? Vou te cortar um pouquinho aí, porque conforme você acabou de falar, essa noite mesmo a gente socorreu uma vizinha que o esposo jogou ela da escada abaixo e ela fraturou os 2 cotovelos, está internada, vai ter que fazer uma operação. Às 2h30 da manhã a gente socorreu. Então, quer dizer, é bem complicado esse lado aí. Então, sábado a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? A gente tem canais de denúncia que a gente vai divulgar e tudo mais. Tem sido muito tenso, né? Tem sido muito tenso para todo mundo, para todas as famílias, mas teve um comentário aqui, se não me engano, não sei se foi de Ruth, não sei quem foi que fez o comentário, a respeito da importância de a gente cuidar das nossas relações, né? E a Tayla falou um pouquinho sobre isso, né? Da questão de amar seus filhos, dizer que ama, né? Amar as pessoas que estão convivendo com você. Então, a gente deixa, eu acho que esse recado, né, da importância de a gente tentar viver num lar com harmonia, o mais harmonioso possível, para não ser fácil para ninguém. E também o que a Hannah coloca, né? Existem pessoas que estão com mais carências do que a nossa, e a gente precisa olhar para o lado e ver esse contexto das pessoas que estão precisando. A desigualdade no nosso país é muito grande, e a desigualdade na nossa cidade de São Gonçalo é enorme, certo? Gente, muito obrigada pelo tempo. Quer falar alguma coisa mais? Se quiserem falar, a gente abre aqui para falar. Querem? Eu peço desculpa aqui, sabe? Isso! Da conversa, ela quer conversar também. Ela quer conversar também, óbvio, lógico. Então, a gente agradece de coração, Coletivo Ela agradece a cada uma. Irã, muito obrigada por aceitar nosso convite, por aceitar dividir um pouquinho com a gente. Beijo, com muita saudade. Tayla, muito obrigada, eu prima, também. mais uma vez. Saudade. Muito obrigada, prima, mais uma vez, tá? Tá sempre nos socorrendo aí. Ó, sucesso para você no seu kit festa, na sua nova fase, sem a loja, mas vai dar tudo certo, porque você tem Deus. Já deu, em nome de Jesus. Isso aí. Hannah, força, tudo de bom para você. Muito obrigada, saudade, muito tempo sem se ver. Hannah, tem muitos anos que eu não vejo Hannah presencialmente, mas muitos anos. 15 anos. Eu tinha 15 anos de idade, 16. Tá vendo? Tá vendo? Muito tempo que a gente não se vê, a gente se fala. Agora. Não tem problema, não. Oi? Faz 40, dia 26 Quando agora. acabar isso, a gente faz uma rede de 3 dias. Ah, tá, uma rede de 3 dias, tá combinado, então. A gente faz uma festa com bastante salgadinho, bolo, docinho, claro que eu que faço, né? Claro, com certeza. Aí, ó.
aí, já tem Tayla aí para fazer o salgado. Já Tá tem até vendo? Bolo, docinho é comigo mesmo. Já tem comida e tudo. Gente, ó, um abraço forte em cada uma. Força, guerreiras. Deus abençoe vocês, a casa de vocês, viu? Graciane, Amém. Deixa eu só vou falar que foi um prazer falar com elas, porque a Ira conhecia, a Tayla, a gente se reencontrou, né? Então, beijos, foi um prazer. Beijo. Não precisa sair agora, não, que a gente pode conversar um pouquinho em off. Em off. Olha, Tá bom. amoras todas que estiveram aqui conosco, muito obrigada pela sua presença, sua participação. Thaís, Célia, nossa, foi tanta gente, o nosso companheiro aí que falou bastante aqui, o Michel Barreto, o Xavier, todo mundo que esteve aqui com a gente, Valéria, a Ellen, que mais? Deixa eu ver se a Rosana também, lá do Bloco 7, Roberta Paixão, todo mundo que esteve aqui presente, Fabiana, todo mundo que esteve presente, Aline, Odileia, Moisés, muito, muito obrigada. Quem falou, fez o comentário, quem esteve também online presente com a gente, tá bom? Um abraço, uma boa noite, até a próxima live, quinta-feira. Tchau. Beijo, meninas. Tchau.